Prezados inscritos, é fácil implantar uma ditadura no Brasil. Vocês sabem que é fácil, né? Ontem eu falei sobre o manual do professor Gene Sharp, da Ditadura à Democracia, esse livrinho aqui que eu falei ontem, né? E disse que hoje eu comentaria algumas das técnicas abordadas nesse manual sobre como enfrentar uma situação como essa de modo pacífico, né? Porque hoje nós estamos vivendo a mais absoluta ditadura do PT. Desde 1980, quando ele entrou, surgiu como um partido político, ele sempre trabalhou com o autoritarismo através da via democrática. A ideologia deles é assim, eles pregam através da via democrática uma ditadura e vão cercando através de legislação e tudo. Então, aos poucos, eles foram ocupando os espaços, aparelhando o Estado, como faz o crime organizado. O crime organizado é assim, ele vai ocupando espaço e bota um juiz aqui, um delegado ali, um deputado acolá e vai aparelhando o Estado e vai mandando em tudo, como existe nos narco-estados aí. Então, hoje o quadro é assim, ó, juízes, deputados, senadores, promotores, delegados, aliados do partido, partidos aliados como PSOL, PDT, PCdoB, e o descondenado que é o líder maior, sempre foi o líder deles, né? Que é o Kim Jong-un deles. Então eles pregam a censura, o controle social, a elevação de impostos, o favorecimento de ditaduras comunistas, né? O desarmamento da população brasileira, a ideologia de gênero, a linguagem neutra, todas essas pautas identitárias das minorias e que não são minorias, e tudo em nome da defesa da democracia. Então, falar nisso, a Papuda lá está cheia de presos políticos que eles chamam de terroristas, de golpistas, de antidemocráticos, pessoas que só queriam transparência na eleição, queriam o código-fonte, não queriam que esse elemento que foi nomeado assumisse, e deu no que deu. E vocês viram por quê? Aí na capa do vídeo tá os militares melancias prestando continência e reverência ao líder. Temos um ditador no meio, temos um congresso inútil, acovardado, subserviente, e temos o povo de quatro pés beijando o chão e lambendo o chão que essas pessoas pisam, né? Pessoas que não se ligam nisso aí. Então, como é que a esquerda conseguiu tudo isso que vocês estão vendo aí? É fácil, foi fácil demais até. Temos as Forças Armadas, melancia, prestando continência para bandido, são despreparadas, porque as nossas Forças Armadas de hoje são homens que nunca estiveram numa guerra, só tem teoria. Tampouco estudaram o comunismo a fundo, o socialismo, o gramscismo, essa guerra de quinta geração, essa guerra de hoje assimétrica, que tem que ler muitos livros, centenas de livros para entender um pouquinho isso aí. Então, pessoal, nós temos generais que prestam continência para essa gente, que não conhece a Constituição Federal, nunca leram, não sabe a sua missão. Eles têm que saber que eles são servidores públicos de carreira de Estado e não de carreira de partido político, nem de carreira de uma pessoa ou de um partido, não. Nós temos um parlamento que é o Senado e a Câmara, aí, totalmente liderado por dois covardes que têm compromissos e conflitos de interesse atrelados às cortes supremas, são prevaricadores, subservientes, são aquele pior tipo de pessoa de esquerda que você pode conhecer. Eles estão visando o bem-estar deles, não o bem-estar da população ou dos seus eleitores. Por outro lado, a população brasileira, nós todos, eu me incluo nisso aí, sofremos uma lavagem cerebral durante anos, décadas. E esse desconhecimento sobre política e ideologia de esquerda leva as pessoas a confundirem o Estado com a lei. E a lei confundida com o STF, né? Ou com o ministro Alexandre, que as pessoas pensam que ele é a lei. Também muitos não conseguem definir o que é um liberal e o que é um conservador. Esse tipo de coisa as pessoas se embaralham. Conservador seria... Bom, eu vou explicar depois. E o liberal seria aquela pessoa que defende a economia de mercado, as liberdades individuais, a intervenção mínima do Estado na economia e na vida privada das pessoas, respeito à Constituição e às leis, seria o liberal. Mas uma simples observação dessa diferença dá para perceber que os países mais ricos e prósperos do mundo são economias liberais. E os mais pobres, mais violentos, as ditaduras piores, socialistas e comunistas, são comunistas e são ditaduras.
Então a vida e a liberdade são dons que Deus nos deu, não é a lei que deu, não é o político que deu, o ditador que criou, né, através de decreto. Mas no Brasil nós temos uma forte tendência de achar que as leis são sinônimos de legalidade e de justiça, mas não é assim. Nem tudo que está nas leis é legítimo e é justo, porque nós sabemos os bandidos que fazem as leis. Então vejo quem faz essas leis e impõe goela abaixo do povo as regras, as normas para nos prender. Nós não temos mais representantes atualmente, né? O que acontece? Lembro-se em 2016, quando o Renan Calheiros criou lá uma lei que empurrou goela abaixo, né, do povo, e ele criou as votações por listas fechadas. Então os partidos é que comandam aquelas listas e hoje você vota no Pedro e elege o Paulo. É assim que funciona. O partido é que vai manipular e encaixar os peixes deles ali. Então nós temos leis injustas que não foi feita por representantes do povo, que as pessoas não representam o povo, elas representam os seus interesses. E exemplo disso, vou citar três aí. A cobrança de impostos agora sobre túmulos de pessoas mortas. ICMS sobre túmulo e outras coisas. Outra coisa, equiparação de homofobia ao racismo. Eles adotaram isso aí como se fosse lei. Racismo é uma coisa, homofobia é outra. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Até o meu cachorro sabe. Apreensão de CNH para pagar por dívidas. A pessoa está endividada, então o juiz vai lá e toma a CNH dele, toma o passaporte, não deixa ele fazer concurso público. Mas o que é isso? O que é isso? O que vocês acham que é isso? Onde é que nós vamos parar? Mas, pessoal, o assunto não é esse, eu já estou desvirtuando. O assunto hoje é a ditadura e os seus efeitos. Então, por exemplo, quem é que dá poderes para um ditador? Não é o povo, geralmente não é o povo nem sabe. Em muitos casos, o ditador cria os seus próprios meios de ação. Porque se ele não tiver os meios de ação, ele não pode ser um ditador. Porque ele não foi eleito e ele não tem como. Então, o exemplo do ministro Alexandre de Moraes, ele montou no seu gabinete uma estrutura gigantesca, com recursos humanos, com muitos delegados, agentes, promotores, juízes, investigadores, controladores de redes sociais, maleta de espionagem, etc, etc. E, além disso, ele tem um respaldo dos seus colegas das cortes superiores, do STF, do TSE, lá do Superior Tribunal de Justiça, do TCU, e também ele possui o maior apoio logístico já visto na história do Brasil. Ele tem aeronaves à disposição, viaturas, equipamentos, armamentos, computadores, informática, verbas, controle de redes sociais, tem os fact-check, as agências de checagem, os arapongas, os sleep giants, tem os informantes lá, tem as mídias que trabalham para ele. Ele levanta o telefone, a Folha de São Paulo já está lá de 4 pés escrevendo o que ele quiser. Então tem o poder de bloquear as contas bancárias, os sigilos telemáticos de qualquer pessoa, efetuar busca e apreensões, abrir inquéritos ilegais às pampas, prender pessoas fora das regras do devido processo legal, Constituição que vá, ninguém respeita. Então isso aí são os meios de ação que o ditador criou e que todo mundo fecha os olhos, muita gente vai acabar na estaca e não sabe da situação que bom, nem vou falar o nome do cara porque pode dar problema. Então, diante disso, pessoal, esse livretinho aqui, ó, ele tem muitas, centenas de dicas para atacar os pontos fracos de uma ditadura. A ditadura também tem o seu calcanhar de Aquiles, tem os pontos fracos, e a cooperação das pessoas, o apoio político, a rotina, quando se torna muito aguçada numa ditadura, os recursos materiais e humanos que às vezes podem falhar, as traições dos bastidores, as diferentes ideologias, a excessiva burocracia que eles vão criando, as invejas internas, os descréditos da população, que a população não começa a não acreditar mais neles, a quebra de hierarquia, às vezes, dentro deles mesmos, a comunidade internacional começa a falar, as mídias começam a boicotar, então começa a surgir certos problemas que vai atacando eles. Mas os métodos que o professor Gene Sharp fala aqui, são 148 métodos
Então eu nem vou ler todos aqui porque é muita coisa, mas eu começo assim, começa pelos discursos das pessoas, as cartas de repúdio, oposições, declarações públicas, abaixo-assinados, slogans, caricaturas, charges, cartazes, panfletos, literatura, jornais, revistas, músicas, aqueles melôs, aqueles memes, piquetes, grupos de lobby, grupos de orações, grupos de cultos, protestos, vigílias, procissões, marchas, manifestações, greves, greve de fome, greve estudantil, tem aquele monte de greve, tem até greve de sexo. E tem também a imigração de protesto. Lá na Europa era muito comum, a pessoa estava descontente com o regime e fugia do país. Já pensou quando começa a fugir do país cientistas, médicos, engenheiros, começa a fugir do país pessoas importantes, intelectuais, e aí o país vai empobrecendo, tanto na cultura quanto na própria economia, quando pessoas importantes começam a emigrar, começam a ir embora do país. E boicotes a consumidores, boicote de produtos, hoje não vou mais comprar carne, não vou mais comprar isso, não vou comprar aquilo. Retirada de dinheiro dos bancos, as pessoas vão nos bancos e limpam a conta, tiram da poupança, operação tartaruga e por aí vai. São 180 situações que qualquer um de nós pode pegar 2 ou 3 e praticar. Então, esses métodos aí são ações não violentas e situações que criam problemas terríveis para a ditadura. Parece que não, mas quando começa a acumular essas greves, essas coisas, a ditadura começa a ruir, começa a enfraquecer. E nós não temos outra alternativa. Nós não temos exército, não temos parlamento, não temos Câmara, não temos Senado, não temos autoridades de jeito nenhum, não temos juízes, não temos promotores. Um que outro que se manifesta, ele já corta a cabeça. Então, meus amigos, peço a todos que se inscrevam nesse canal, César Ramos da Extravox. Leiam os livrinhos e os filmes que eu coloco aqui embaixo, né? Acione o sininho para serem notificados, é muito importante isso. Amanhã nós vamos ver outra coisa, nós vamos ver isso aqui, ó, a lei, né? É outro livro que se refere como que a esquerda não funciona. Então o livro é esse. Vou colocar aqui na descrição, está aqui o link, um filme sobre Kim Jong-un, a realidade da Coreia do Norte. Eu acho que todo mundo deve ver, para ter uma ideia como é que é uma ditadura pesada, né? Como a nossa aqui agora, que a nossa está só começando, a deles lá já tem mais de 70 anos. Então são ditaduras muito fortes e que perseguem as pessoas. Bom fim de semana, pessoal, e até amanhã.